Lawrence, o Conselho decidiu fazer uma mudança imediata na liderança desta negociação. A partir de agora, Jennifer Pierce assumirá a condução da reunião. Preston Cole não falou baixo. Ele fez questão de que todos na sala ouvissem. 15 CEOs, cada um representando um mercado diferente, estavam sentados à mesa. Empresas sediadas em Tóquio, Munique, Oslo, Singapura e São Paulo estavam a cerca de 20 minutos de concluir um acordo avaliado em 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Canetas prontas nas mãos, contratos abertos sobre a mesa. E aquele garoto de 38 anos, CEO, havia apenas 18 meses, decidiu que aquele era o momento ideal para me substituir publicamente. Tenho 52 anos e passei 2 décadas construindo as parcerias internacionais desta empresa desde o início. Naquele instante, eu assistia à destruição pública da minha carreira. O que Preston não sabia era que eu já previa esse movimento havia 6 meses, e a armadilha que eu havia preparado estava prestes a se fechar. Confesso que aquelas palavras quase tiraram o meu fôlego. Ainda assim, não me movi. Cruzei o olhar com Hiroshi Tanaka do outro lado da mesa, representante da empresa de Tóquio. Ele fez um leve aceno de cabeça. Não era compaixão, era reconhecimento. Ele sabia algo que Preston ignorava. Foram 20 anos dedicados à Meridian Global Partners. 2 décadas de voos noturnos e quartos de hotel, onde o serviço de quarto chegava frio, quando finalmente eu encontrava tempo para comer. Perdi a formatura do meu filho na universidade por causa de uma negociação em Zurique que ninguém, além de mim, conseguiu concluir. Meu filho ficou 2 anos sem falar comigo depois disso e até hoje nossa relação nunca voltou totalmente ao normal. Minha esposa morreu de câncer 3 anos atrás. Eu estava em Xangai quando aconteceu. Não consegui chegar a tempo de me despedir. Alguns preços são altos demais, mesmo quando o negócio envolve bilhões. Eu não era apenas um coordenador organizando papéis. Falava mandarim o suficiente para negociar sem intérprete e alemão o bastante para identificar erros contratuais que poderiam custar milhões. Meu trabalho sempre foi construir pontes entre culturas, contratos e confiança. Você sabe quanto tempo leva para construir esse tipo de confiança? Anos, não meses, não conexões no LinkedIn. Anos de acordos informais, em salas reservadas de restaurantes, partidas de golfe ao amanhecer, em que as verdadeiras negociações aconteciam nos últimos 9 buracos, reuniões regadas a uísque até tarde da noite, discutindo detalhes que ninguém mais percebia como problema. Preston Cole era exatamente o oposto de mim. Onde eu escutava, ele falava. Onde eu pensava em soluções práticas, ele pensava em fotos para divulgação. O garoto já colhia os frutos de acordos que eu havia fechado muito antes de ele aprender a escrever a palavra memorando. Certa vez, eu o ouvi conversando no corredor. Ele não imaginava que eu estivesse por perto. Disse a alguém que a empresa precisava de uma liderança nativa digital. Todo mundo no setor sabe o que isso significa. Significa que eu era considerado velho demais, que meus 20 anos de experiência já não importavam, porque eu não fazia parte da geração deles. O que mais me irritava era ouvir Preston repetir aqueles jargões modernos. Executivo feito para aparecer nas redes sociais. Pensamento disruptivo. Você sabe o que disrupção significa para gente como Preston? Quebrar coisas que já funcionam. Por isso fingi surpresa quando tudo começou a acontecer. Ele estava fazendo seu movimento ali mesmo, diante de 15 dos executivos mais influentes do mundo corporativo. Aquilo não era apenas uma troca de liderança. Era uma tentativa de humilhação pública, uma forma de mostrar que a velha guarda havia terminado. Não me levantei imediatamente. Meu olhar se voltou para a cadeira na cabeceira da mesa. A pasta de couro de Preston já estava posicionada ali, aberta sobre suas anotações. Ele vinha planejando aquele momento havia semanas, talvez meses. O calor que senti no rosto não era vergonha.
Era raiva, daquelas que queimam devagar, daquelas que surgem quando você percebe que alguém usou o seu próprio evento contra você. Levantei-me com calma. Todos os olhares estavam voltados para mim. O ar parecia mais frio. Deixe-me explicar como cheguei até ali. 20 anos antes, eu era apenas um associado júnior com diploma de engenharia e a cabeça cheia de teorias sobre negócios internacionais que ainda não tinham sido testadas na prática. Eu tinha 32 anos. Muitas pessoas achavam que eu era louco por abandonar um emprego estável de engenheiro para negociar contratos em países cujo idioma eu mal dominava. Passei noites estudando línguas e manhãs inteiras em teleconferências com fusos horários impossíveis de acompanhar, sem 3 relógios pendurados na parede. No 3º ano, eu já conseguia alternar entre inglês, mandarim e alemão dentro de uma mesma conversa. Eu prestava atenção nos pequenos detalhes, aqueles que impediam um contrato de fracassar. Minha reputação foi construída justamente em negociações difíceis, aquelas que todos consideravam impossíveis. Houve uma negociação em Xangai que durou 23 horas seguidas. Estávamos travados em uma cláusula sobre direitos de propriedade intelectual. Durante horas discutimos valores e limites, mas a conversa não avançava. Só mais tarde, percebi que o problema nem era financeiro. Na 22ª hora, eu estava tão cansado que mal conseguia enxergar direito. Então percebi algo, um simples mal-entendido. O intérprete havia usado o termo incorreto para licença em vez de transferência. Parei tudo, pedi uma pausa e passei cerca de 30 minutos com a equipe jurídica deles explicando a diferença. Assim que entenderam que não estávamos tentando tomar posse da tecnologia, apenas licenciá-la, o impasse desapareceu. Apertamos as mãos poucos minutos antes do prazo final. Esse era o tipo de trabalho que eu fazia. Não era glamouroso, nem digno de redes sociais, mas foi isso que construiu o negócio internacional desta empresa e elevou seu faturamento anual de 200 milhões para 3 bilhões de dólares. Preston estava em um palco meses atrás, recebendo um prêmio interno por um acordo em Munique. Meu acordo. Aquele projeto com Klaus Hoffmann havia estado a minutos do colapso. Eu percebi um erro na cláusula penal perto da meia-noite da véspera da assinatura do contrato. Corrigi o problema e salvei toda a negociação. Preston nunca mencionou meu nome em seu discurso de agradecimento. Ele não precisava. Os aplausos estavam todos voltados para ele. Eu fiquei sentado no fundo da sala, sabendo que havia acabado de salvar sua carreira do primeiro grande fracasso. E assim, chegamos até aqui, no salão de baile do Astor. Preston acreditava que tinha acabado de tirar tudo de mim. O que ele não imaginava era a dimensão do que realmente havia feito. Peguei minha pasta. O couro estava marcado pelo desgaste de tantos anos atravessando terminais internacionais. Dentro dela, havia um pequeno estojo de titânio, não maior que uma chave de carro, com padrão de segurança militar. Preston achava que me substituir seria algo simples, limpo e definitivo. Ele estava muito enganado. A manobra de Preston não surgiu de repente. Ela vinha sendo construída havia meses, pequenos cortes disfarçados de mudanças estratégicas. A primeira vez que ele usou a expressão liderança nativa digital foi durante um café na sala de reuniões da diretoria, de maneira casual, como quem testa até onde pode avançar. Eu não reagi, apenas concordei com a cabeça e continuei bebendo meu café. A segunda vez aconteceu durante uma reunião de orçamento. Um executivo claramente feito para aparecer nas redes sociais entrou na apresentação como se meus 20 anos de negociações e acordos firmados tivessem prazo de validade. Na terceira vez que ele tocou nesse assunto, já falava sobre investidores que preferiam líderes com menos de 40 anos. Ninguém na sala o questionou. Apenas olharam para seus laptops e fingiram verificar e-mails. Eu já trabalhava nesse setor, havia tempo suficiente para reconhecer
quando um movimento silencioso estava em andamento. O que eu não esperava era que Preston não aguardaria uma transição tranquila. Ele queria um espetáculo e escolheu o palco com cuidado. Hoje não era uma reunião comum. Era o dia em que 15 CEOs de diferentes partes do mundo se reuniriam para concluir a maior parceria da história da empresa. 9 fusos horários, representados dentro da mesma sala. 2 bilhões e 400 milhões de dólares em jogo. Ele sabia que haveria movimentação no corredor, equipe de apoio preparada e expectativas elevadas. Não queria que eu fosse discretamente substituído por um e-mail numa segunda-feira pela manhã. Queria que minha remoção fizesse parte do momento dele, como uma espécie de coroação. 20 minutos antes do início da reunião, meu telefone vibrou. Nicole Barnes, uma das poucas assistentes em quem eu realmente confiava. A mensagem era curta, ele a trouxe. Ela está no corredor esperando. Eu sabia exatamente de quem se tratava. Jennifer Pierce, a contratação estratégica que Preston vinha preparando para ocupar meu lugar. 32 anos, MBA pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia, excelente em apresentações de PowerPoint, mas sem experiência real em negociar saídas quando uma negociação começa a desmoronar. Fiquei alguns segundos olhando para a mensagem. A raiva veio rápido, mas não deixei transparecer. Depois de tantos anos nesse trabalho, aprendemos a guardar sentimentos. Ajustei o paletó, revisei pela última vez a disposição das cadeiras que deslizam suavemente sobre o carpete acústico da sala e segui em frente como se nada tivesse mudado. Então, uma segunda notificação apareceu na tela. Não era destinada a mim. Tratava-se de um e-mail interno, no qual Preston havia me incluído por engano algumas semanas antes. Eu o havia guardado. O assunto dizia: captura de fotos para o evento de renovação da liderança. O conteúdo detalhava onde o fotógrafo deveria se posicionar. O melhor ângulo para registrar o momento em que o novo líder substituiria o antigo. Eu era o antigo. Ele queria que minha substituição fosse registrada, arquivada e divulgada como prova da sua liderança visionária. Naquele momento, para ser sincero, senti algo próximo da impotência. Não havia nada que eu pudesse fazer para impedir que ele entrasse naquela sala e executasse sua pequena demonstração de poder. Mas por trás dessa sensação havia algo mais frio, uma certeza. Ele estava caminhando diretamente para uma armadilha que nem sequer sabia que existia. Deixe-me explicar a cláusula de pessoa-chave, conhecida nos contratos internacionais como Key Person Clause. Tudo começou cerca de 6 meses antes, mais ou menos na época em que Preston recebeu aquele prêmio por um acordo que, na verdade, eu havia conduzido em Munique. Eu estava sentado no escritório tarde da noite, analisando os contratos preliminares daquela parceria avaliada em 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Pensei em quantas vezes vi negociações fracassarem por causa de mudanças repentinas de liderança. Um aperto de mãos não significa nada quando a pessoa que assumiu o compromisso desaparece no dia seguinte. A confiança se dissolve. O acordo perde sustentação. Então, redigi um pequeno trecho contratual, simples, neutro, profissional. Se o principal contato nomeado neste acordo for substituído ou removido a qualquer momento antes da assinatura final, todos os memorandos de entendimento relacionados a esta negociação serão automaticamente anulados. Esses memorandos preliminares haviam sido assinados semanas antes como parte da fase de negociação. Nulo. Essa era a palavra central. Não sujeito à renegociação. Não dependente de aprovação mútua para alteração. Simplesmente nulo. A cláusula não mencionava meu nome diretamente. No entanto, em cada rascunho, em cada revisão e em cada documento preliminar que aqueles 15 CEOs haviam assinado, eu aparecia como o principal contato responsável pela negociação.
Havia um detalhe importante. Eu não poderia apresentar isso como autoproteção. Se fizesse isso, levantaria suspeitas e deixaria todos desconfortáveis. Então segui outro caminho. Foquei no respeito ao tempo e aos recursos de cada um deles. Usei tudo o que havia aprendido ao longo de 2 décadas de negociações internacionais. Quando conversei com Hiroshi Tanaka, utilizei um japonês cuidadoso e respeitoso, explicando como aquela cláusula protegia o investimento da empresa dele. Com Klaus Hoffmann, usei um alemão direto e preciso, destacando o aspecto de redução de riscos. Com a delegação de Pequim, falei em mandarim sobre Guanxi, a importância da continuidade nas relações de confiança. Vocês estão investindo meses de trabalho neste acordo, eu dizia a cada um deles. Vocês merecem ter a garantia de que a pessoa responsável por conduzir a negociação continuará presente até o final do contrato. 1 a 1, eles concordaram. Alguns enxergaram aquilo como uma proteção contra o caos corporativo. Outros perceberam a vantagem estratégica que a cláusula lhes oferecia. E alguns compreenderam exatamente o que eu estava fazendo. Mesmo assim, aprovaram. Quanto a Preston, ele aprovou as minutas do contrato sem sequer examiná-las com atenção. Estava ocupado demais com protótipos de marca, apresentações institucionais e comunicados de imprensa sobre a nova e ousada direção da empresa. A cláusula de pessoa-chave estava posicionada no parágrafo 9, dentro da seção de obrigações mútuas. Preston raramente lia qualquer coisa além do resumo executivo. Lembro de uma chamada de vídeo em que Hiroshi permaneceu conectado alguns minutos depois que todos os outros saíram. A voz dele ficou mais baixa. Lawrence, se ele tentar afastá-lo da negociação, nós nos retiraremos da mesa. Todos nós. Ele disse aquilo sem dramatização, apenas como uma constatação. Esse tipo de lealdade não se compra com publicações no LinkedIn ou fotos nas redes sociais. Ela é construída ao longo de anos, em negociações nas quais você protegeu os interesses deles como se fossem os seus. A cláusula de pessoa-chave era apenas o primeiro obstáculo. O segundo era menor, mas igualmente importante. Todos os documentos espalhados sobre aquela mesa pareciam finais. Páginas e mais páginas cheias de cláusulas, com as assinaturas de cada CEO já registradas. Mas na prática, ainda eram apenas versões preliminares. Legalmente, só se tornariam contratos executáveis após um último passo: a minha assinatura digital criptografada. Sem ela, aqueles documentos seriam apenas papel caro. Aquela assinatura não ficava armazenada no servidor de nenhuma empresa. Nunca ficou. Ela existia dentro de um token físico de segurança, exatamente o que estava guardado na minha pasta. O pequeno estojo de titânio que mencionei antes, eu carregava comigo para todos os lugares. Zurique, Tóquio, São Paulo, Xangai, e assim continuava até hoje. O sistema havia sido uma ideia minha. Ele surgiu cerca de 3 anos antes, depois de um grande susto. Quase enfrentamos uma situação em que um concorrente conseguiu falsificar uma aprovação enquanto eu estava viajando entre Munique e Singapura. Aquilo teria nos custado cerca de 400 milhões de dólares se nossa equipe jurídica não tivesse percebido a fraude no último instante. Depois daquele episódio, procurei nossa advogada, Diane Foster, uma profissional extremamente inteligente. Juntos, criamos um processo de assinatura muito mais seguro. Assim que meu token fosse autenticado e minha senha inserida, a assinatura registraria automaticamente a data e a hora do contrato final. Era algo incontestável, verificável e juridicamente válido. Se alguém tentasse acessar os arquivos sem autorização, o sistema geraria um alerta imediato. Notificações seriam enviadas ao meu advogado pessoal e também a um escritório de advocacia externo que mantínhamos contratado.
O detalhe mais interessante era que todo esse sistema havia sido aprovado e implementado 3 anos antes da chegada de Preston. Ele simplesmente herdou a estrutura pronta. Nunca questionou nada. Provavelmente nem conhecia os detalhes técnicos. Eu conseguia sentir o peso do Tolkien dentro da pasta enquanto Preston caminhava pelo salão de baile do Astor. Ele acreditava que me substituir diante de 15 CEOs havia eliminado toda a minha influência e qualquer poder de negociação que eu ainda pudesse ter. Mas influência não desaparece simplesmente porque alguém deixa uma sala. Pelo menos não a influência real. Ela continua existindo dentro das relações de confiança. E eu ainda controlava o último elo dessa cadeia. No momento em que me afastei da cadeira, algo mudou. Não levantei a voz, não protestei. Apenas empurrei a cadeira de volta para o lugar com o mesmo cuidado que tive ao organizar a sala horas antes. Aquele silêncio começou a dizer muita coisa. Quem já passou tempo suficiente em salas de reunião reconhece quando o silêncio anuncia que algo não está certo. Ao redor da mesa, as canetas que estavam suspensas sobre os contratos foram abaixadas lentamente. As páginas abertas começaram a ser organizadas em pilhas discretas. Observei alguns olhares cruzando a mesa oval. Olhares rápidos, avaliando a situação em segundos. Preston não percebeu. Ou talvez tenha percebido e interpretado aquilo como simples respeito pela autoridade dele. Ele se sentou no meu lugar e começou a folhear os documentos com a tranquilidade de alguém que acreditava já ter vencido. Vamos continuar, disse ele, tentando soar confiante, tentando recuperar o ritmo que eu havia construído ao longo de 6 meses de negociações cuidadosas. Mas ritmo em uma negociação depende de confiança. E a confiança naquela sala havia saído junto comigo. Preston passou os primeiros minutos repetindo um discurso padrão. Um texto genérico sobre objetivos de parceria e projeções de receita. Coisas que qualquer executivo poderia ler em um relatório corporativo. Então, Bjorn Larsen, o CEO vindo de Oslo, falou pela primeira vez. Ele se recostou na cadeira. Sua voz era calma e direta. Sr. Cole, poderia esclarecer o escopo e a aplicação da cláusula 9? A pergunta ficou suspensa no ar. A cláusula 9 não era apenas um número dentro do contrato. Ela representava o ponto de equilíbrio na divisão de riscos entre 12 jurisdições diferentes. Eu a havia escrito, negociado e defendido em inúmeras revisões e em dezenas de teleconferências. Preston nunca participou de nenhuma daquelas discussões. Observei o instante em que ele hesitou. Os olhos correram pela página procurando algo que pudesse responder. Bem, começou ele. A cláusula 9 trata do escopo de... Klaus Hoffmann interrompeu. O CEO de Munique falava com o sotaque alemão que tornava cada frase curta e precisa. Sem Lawrence. Quem garante que os termos acordados serão respeitados? Aquilo não era exatamente uma pergunta, soava mais como uma acusação. Ao redor da mesa, alguns movimentos discretos começaram a acontecer. Michel Dubois, de Toronto, fechou sua pasta de couro com um clique suave. Rafael Costa, de São Paulo, tampou a caneta e a colocou cuidadosamente no centro do bloco de anotações. Bjorn continuava olhando diretamente para Preston. No canto da sala, 2 intérpretes recolheram silenciosamente os fones de ouvido e seus cadernos. Caminharam até a porta sem dizer nada. Um assistente jurídico os acompanhou. O som da porta se fechando pareceu mais alto do que deveria. A voz de Preston começou a perder firmeza. As frases ficaram curtas, inseguras. Ele folheava as páginas rápido demais, tentando esconder o fato de que não sabia exatamente do que estava falando. O silêncio que preenchia a sala já não era vazio, era um silêncio pesado, carregado de cálculos silenciosos, de conclusões que ninguém precisava declarar em voz alta. Aquela reunião claramente não caminhava mais para assinaturas. Ela caminhava
para o encerramento. Eu parei perto da porta, a alguns passos da mesa, com a pasta apoiada no ombro e os braços relaxados ao lado do corpo. Não havia necessidade de falar nada. Em salas como aquela, o silêncio costuma dizer tudo. Então, aconteceu o que Preston deveria ter previsto, mas não previu. Bjorn levantou-se devagar, a cadeira deslizando sobre suas rodas pelo carpete da sala. Ele ajeitou o paletó. Quando falou, sua voz carregava a firmeza de uma decisão já tomada. Conforme a cláusula de pessoa-chave, conhecida como Key Person Clause, nosso memorando está automaticamente anulado. Sem o contato designado, não há acordo. Ele não estava perguntando, também não estava negociando, apenas declarava um fato. Por um breve instante, Preston permaneceu imóvel. Parecia acreditar que ainda conseguiria contornar aquela situação com palavras, do mesmo modo que havia escapado de outras situações antes. Ainda podemos seguir adiante, disse ele, apontando para as pastas. Já temos consenso sobre... Mas Bjorn já estava fechando seus documentos. Caminhou até a porta sem olhar para trás. Alguns executivos começaram a fechar suas pastas. Outros trocaram olhares silenciosos. Em poucos minutos ficou claro que ninguém pretendia continuar a reunião. Rafael ficou ao lado dele, murmurou algo em português e seguiu Bjorn para fora. Michelle inclinou-se em direção à intérprete, fez um breve gesto de cabeça e começou a recolher seus papéis. A voz de Preston subiu um pouco de tom, aquele tipo de voz que surge quando alguém percebe que está perdendo o controle da situação. Se todos puderem se sentar novamente, por favor, podemos resolver qualquer questão. Ninguém respondeu. Permaneci parado, com as mãos agora cruzadas. Aquela já não era uma batalha que eu precisava vencer. Ela havia sido decidida no momento em que Preston anunciou minha substituição. Agora eu apenas observava o resultado inevitável. Klaus Hoffmann foi o próximo a se levantar. Caminhou ao longo da mesa. Estendeu a mão. Não para Preston. Para mim. Seu aperto de mão era firme e tranquilo. Você sempre foi o homem certo para isso, Lawrence, disse ele em voz baixa. Nossos olhares se encontraram por um instante. Então ele soltou minha mão e se virou em direção à porta. Preston ouviu. Observei seu maxilar se contrair com força. Algo próximo do pânico atravessou seus olhos por um segundo. Perto da extremidade da mesa, Michelle levantou-se, mas não levou a caneta com ela. Colocou o objeto bem no centro da pasta aberta, com a ponta de tinta virada para o lado oposto. Em determinados círculos corporativos, esse gesto é entendido imediatamente. A caneta deixada sobre a mesa indica que o acordo terminou de forma definitiva. Preston também percebeu. Ele deu um passo na direção dela, a voz falhando. Podemos resolver isso? Só me dê... A porta já havia se fechado atrás dela antes que ele conseguisse concluir a frase. Um por um, os lugares começaram a se esvaziar. Representantes de empresas sediadas em Tóquio, Singapura, São Paulo, Londres, Sydney, Dubai, Xangai, Seul, Paris e Cidade do México começaram a sair. Ao final, os 15 executivos tinham ido embora. Ninguém permaneceu na sala. O que ficou sobre a mesa foram copos de água intocados, fones de tradução espalhados e o eco distante de passos caros sobre o carpete acústico do corredor. Não sorri, pelo menos não por fora, mas no fundo crescia uma sensação tranquila de satisfação. Aquela que surge quando a verdade não precisa ser defendida, porque ela simplesmente começa a se impor sozinha. Eu já estava no corredor quando ouvi a primeira voz alterada. Era Preston, aguda e áspera, a voz de alguém cujo mundo havia acabado de ruir. Diminuí o ritmo da caminhada e fingi olhar o celular. As palavras atravessaram a porta entreaberta da sala de reuniões. Ligue para o departamento jurídico agora. Uma cadeira deslizou sobre suas rodas. Alguém ativou o viva-voz. A voz do nosso principal advogado soou clara e direta. Preston.
Sem a participação do contato designado na assinatura final, a cláusula 9 fica anulada. E sem a assinatura criptografada dele, o sistema não autenticará os contratos. Houve uma pausa, tempo suficiente para imaginar o rosto de Preston ficando pálido. Vamos contornar isso. Não é possível. O sistema foi programado dessa forma. Até mesmo uma tentativa de burlar o processo dispararia alertas legais para o escritório jurídico externo contratado pela empresa. Seguiu-se um silêncio pesado. Logo depois, ouvi o clique de um laptop sendo aberto. Em seguida, um gemido abafado. Ele estava olhando exatamente para a mensagem que eu sabia que apareceria na tela. Assinatura final ausente. Contrato inválido. Uma notificação urgente apareceu no meu e-mail. Instantes depois, um funcionário júnior saiu correndo pelo corredor. Telefone na mão, falando em voz baixa e apressada com outra assistente. Consegui ouvir fragmentos enquanto passavam por mim. De Oslo, a mensagem enviada ao conselho dizia que não trabalham com instabilidade. Dentro da sala, ainda era possível ouvir Preston tentando recuperar o controle da situação. Preparem um comunicado. Falem em estabilidade de mercado. Liderança firme. Ninguém menciona vazio de comando. Ninguém fala em retirada. A voz dele subia cada vez mais, como se aumentar o volume pudesse alterar os fatos. Mas os fatos avançavam mais rápido que ele. As portas do elevador se abriram e se fecharam logo depois, cortando completamente o som que vinha da sala. Foi nesse momento que me permiti sorrir. Um sorriso discreto, quase invisível. Eu não precisava presenciar o pânico para saber exatamente como ele era. Do lado de fora, o ar frio parecia diferente, mais nítido. Desci lentamente os degraus de granito do prédio. Cada passo parecia mais leve que o anterior. No meio da praça, meu telefone vibrou. Era Hiroshi Tanaka. Afastei-me um pouco para deixar o fluxo de pedestres passar. Lawrence, meu amigo, imagino que você já tenha ouvido o que aconteceu lá dentro. Ouvi sim. Ótimo. Gostaríamos que você atuasse como nosso consultor direto para a próxima fase do projeto, não mais como funcionário da sua antiga empresa. Queremos você como autoridade independente nas negociações e no orçamento correspondente. Autoridade independente e plena. Essas palavras tinham peso. Isso é generoso da sua parte, eu respondi. Não é generosidade. É reconhecimento. Sem você não existe base de confiança e precisamos dessa base. Conversamos por alguns minutos, delineando o que se tornaria meu novo papel. A remuneração era maior do que qualquer valor que eu havia recebido sob a liderança de Preston. A autonomia seria completa. Quando a ligação terminou, o telefone vibrou novamente. Mensagem de Klaus Hoffmann. Se você estiver disponível, gostaríamos que liderasse a nossa parte do empreendimento. As mesmas condições, mas apenas se você estiver no comando. 2 propostas em menos de 10 minutos. Logo surgiu uma terceira notificação. Número desconhecido. Estamos prontos para assinar assim que Lawrence Bennett for confirmado como negociador principal. A mensagem vinha de um grande investidor institucional que vinha hesitando havia meses. Fiquei ali parado por alguns instantes, enquanto o barulho da cidade me envolvia. Em uma única manhã, Preston havia perdido a confiança de toda a diretoria global, enquanto eu recebia as chaves de algo muito maior. Caminhei até um café tranquilo a alguns quarteirões dali. Parecia o lugar ideal para começar a desenhar minhas próprias regras. Depois de 20 anos construindo pontes para que outros atravessassem, finalmente eu decidia para onde elas levariam. 3 meses depois, eu estava sentado no meu novo escritório, uma sala de canto no 45º andar, diante de uma mesa de mogno. Aquela mesa era realmente minha, não um patrimônio corporativo. A vista alcançava o porto onde meu primeiro navio porta-contêineres havia atracado no ano de 2005. Um ciclo completo. Eu já não era apenas consultor.
Havia fundado minha própria empresa, a Bennett Associates, um escritório especializado em fusões e aquisições com foco em parcerias internacionais. 3 dos CEOs presentes naquele dia tornaram-se meus sócios fundadores: Hiroshi, Klaus e Arjun, de Singapura. O acordo que fechamos na semana passada alcançou 2 bilhões e 800 milhões de dólares. 16 CEOs participaram da negociação, um negócio ainda maior do que aquele que Preston havia perdido. O círculo que eu desenhei acabou sendo maior do que aquele do qual ele tentou me excluir. Alguém bateu à porta. Klaus entrou com a mesma confiança calculada de sempre. Desta vez, havia algo diferente também. Parceria verdadeira. Igualdade. Lawrence, o acordo está finalizado. Todos nós assinamos. A sua assinatura é a última que falta. Abri o documento. Meu nome estava impresso com clareza no topo. Consultor-chefe de negociação, não escondido em notas de rodapé, em destaque. Entramos na sala de conferências e me sentei na cabeceira da mesa. Quando a conversa começou, minha mão tocou algo no canto da mesa. Uma caneta elegante, preta, a mesma que Klaus havia deixado sobre a mesa do Aster naquele dia. O símbolo silencioso de que o acordo havia terminado sem mim. Achei que você deveria ficar com ela, disse Klaus. Ela pertence à pessoa que manteve o acordo honesto. Girei a caneta entre os dedos. O peso dela não era físico. Eram 20 anos. 20 anos de voos, sacrifícios e vitórias silenciosas que durante muito tempo pareceram pertencer a outras pessoas. Até aquele momento. Quando chegou a hora de assinar, a sala mergulhou em silêncio. Não havia câmeras nem aplausos. Apenas o som da caneta tocando o papel. Fechei a caneta e a coloquei sobre a mesa diante de mim. A vitória não estava em provar que Preston estava errado. A verdadeira vitória era demonstrar que eu sempre estive certo. E quanto a Preston, ouvi dizer que ele foi demitido 6 semanas depois do desastre no Aster. O conselho não teve como ignorar o fato de que ele havia sabotado um acordo de 2 bilhões e 400 milhões de dólares diante de 15 testemunhas. A última notícia que tive dele dizia que estava trabalhando em uma empresa de médio porte em Chicago. Agora responde a um vice-presidente de 55 anos que não tem o menor interesse em seguidores nas redes sociais. Às vezes, a velha guarda vence no final. 20 anos de trabalho silencioso não podem ser substituídos por um discurso bem ensaiado. A história de Lawrence mostra que poder verdadeiro raramente faz barulho. Enquanto alguns líderes buscam reconhecimento imediato, outros constroem algo muito mais profundo, confiança. E confiança não nasce em apresentações ou redes sociais, mas em noites de negociação difíceis, em promessas cumpridas e em relações que resistem ao tempo. Preston acreditava que liderança era visibilidade. Lawrence entendia que liderança é responsabilidade. Quando a tentativa de humilhação pública aconteceu, a diferença entre os dois ficou evidente. O silêncio de Lawrence não era derrota, era cálculo. Ele sabia que estruturas sólidas não dependem de aplausos, mas de coerência. No final, quem realmente constrói valor raramente precisa provar isso em voz alta. A própria realidade faz esse trabalho. Histórias como essa revelam uma lição poderosa sobre liderança e reconhecimento. Muitas pessoas passam anos entregando valor dentro de organizações, acreditando que esforço e competência serão naturalmente reconhecidos. Mas estruturas corporativas nem sempre recompensam mérito. Muitas vezes recompensam visibilidade, política ou narrativa. Lawrence entendeu algo fundamental. Quem constrói valor também precisa proteger esse valor. A cláusula que ele criou não era vingança, era estratégia. Era a garantia de que confiança e responsabilidade não poderiam ser descartadas por uma decisão impulsiva. A verdadeira lição não está na queda de Preston,
mas na preparação silenciosa de Lawrence. Ele não reagiu emocionalmente, ele se preparou estruturalmente. Em qualquer ambiente competitivo, quem pensa apenas no presente reage. Quem pensa no futuro cria sistemas que tornam certas decisões inevitáveis. E quando o momento chega, não é necessário lutar, basta deixar que as consequências apareçam. Agora me diz, você acredita que Preston perdeu o acordo por arrogância ou por nunca ter entendido o verdadeiro valor da confiança nas relações profissionais? E, na sua opinião, baseado em negociações reais, o que pesa mais, quem ocupa o cargo mais alto ou quem construiu a confiança ao longo dos anos? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história fez você pensar sobre poder, estratégia e liderança de verdade, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque aqui a gente analisa histórias que revelam o que realmente acontece por trás das decisões que mudam destinos.